Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, só Ele a honra, só Ele a glória, meus queridos, só Ele o louvor, meus amados queridos irmãos. Hoje Deus me trouxe aqui, meus queridos, para consagrar esse dia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa consagrar esse dia nas mãos dele. Deus me trouxe aqui para apresentar a sua vida, para orar pela sua vida, porque Deus, Ele tem algo para entregar para você, meus queridos, que vão chegar aqui. Deus, Ele é fiel, justo, Ele é o príncipe da paz, é o príncipe, meus queridos, da paz, é o nosso médico por excelência, advogado por excelência, meus queridos, é o nosso advogado fiel. Deus é fiel, meus queridos. Ele está hoje, meus queridos, entrando nas causas, meus queridos, aquelas causas que você achava que estava perdida. Deus hoje Ele está entrando com recurso. Deus hoje está entrando com um abraço de perdão sobre a sua vida. E Deus quer falar com essa igreja de uma forma especial e extraordinária. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os seus olhos, vamos orar para o Senhor, vamos consagrar esse dia para aquele que pode, louvado seja o Senhor, nos abraçar, pode falar conosco de uma forma que nós precisamos ouvir. Não como nós queremos ouvir, mas como Ele quer falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no teu nome, Jesus Cristo, meu Pai, que tu possa falar com o teu povo, meu Pai, que tu possas, Cristo, tocar no coração, que tu possa, meu Deus, querido meu Pai, Pai, tirar, Senhor amado, o tampão dos nossos ouvidos, meu Pai, tocar na nossa visão, falar dentro do nosso coração de uma forma extraordinária, meu Pai, para que nós possamos, Pai, ser perceptível, meu Pai, para as coisas que tu queres para a nossa vida, meu Pai. Jesus Cristo, meu Pai, de todo o nosso coração, fala conosco, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai, se alimentar, Jesus, da Tua palavra, do alimento sagrado verdadeiro, meu Pai. Nesse momento, Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, visita Teu povo, Jesus Cristo, visita essa família, visita esse pai, essa mulher, Senhor. Visita, Senhor, essas crianças, meu Pai. Visita esse trabalho, meu Pai. Visita esse gerente, meu Pai. Visita esse comerciante, meu Pai. Jesus Cristo, visita, meu Pai, este homem, Senhor, que trabalha, meu Pai, está na obra, meu Pai. Visita qualquer um, meu Pai, que está no leito do hospital. Jesus Cristo, visita, meu Pai, aonde está, Senhor, doente, meu Pai. Visita os cárceres, meu Pai. Visita, Jesus Cristo, meu Pai, aonde tem os ribeirinhos, meu Pai. Aonde tem um povo, Senhor, que necessita de Ti, meu Pai. Deus querido, Deus santo, meu Pai, fala conosco, meu Pai, de uma forma extraordinária, nos abençoa. Deus, que colocamos, Senhor, esse mês nas Tuas mãos, consagramos esse dia, meu Pai. Senhor, que seja um dia abençoado, cheio de resposta, meu Pai, que venha da Tua parte, Pai. Que é novo tempo, novo ciclo para nós. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, gostaria que vocês abrissem a palavra de 2 Reis, capítulo 2, versículo, louvado seja o nome do Senhor, 9, que diz assim: E sucedeu quando ele havia partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada no teu espírito seja sobre mim. E sucedeu, louvado seja o nome do Senhor, todavia vires quando fores tomado de ti. Ele disse: pedires dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se dará para comigo. Mas se você não, assim não sucederá. E sucedeu que quando ele ainda segurava adiante adiante e conversaram, apareceu ali uma carruagem de fogo e um cavalo de fogo. E os separaram os ambos. Elias subiu por um turbilhão de vento no céu. E Eliseu viu isso e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e seu cavaleiro. E ele não mais ouviu. Ele agarrou as suas próprias vestes e rasgou em 2 pedaços. Louvado seja o nome do Senhor. Dura coisa. Eliseu pediu para Elias, antes de partir, onde Deus arrebatá-lo, numa carruagem sobre as nuvens. Meus queridos, isso aí foi uma visão, meus queridos. Algo, louvado seja o Senhor, que Eliseu viu. Se ele não tivesse esse privilégio de ter essa visão, ele não ia receber os dons, que é gratuito. Os dons que ele, louvado seja o nome do Senhor, ele almejava. Ele queria que aquilo que estava naquele homem, naquele profeta, passasse para ele. Meus queridos, o preço da unção, meus queridos, ele é muito alto, meus queridos, não é para qualquer um. O preço da unção, meus queridos, não é para qualquer um, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor, é para aquele que tem vida com Cristo, aquele que, louvado seja o nome do Senhor, que se aproxima verdadeiramente de Cristo.
O Senhor, Ele não dá a unção dele para prostituta ou para prostituta. Ele não dá para pessoas que são caluniadores, pessoas que são mentirosas, pessoas que são falsas, traidoras. O Senhor não dá, meus queridos, esse tipo de unção, meu querido. Essa unção para pessoas, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, quebrada, pessoas que não quer nada com o Senhor, que não quer compromisso com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem ele seguia, aquele homem estava, louvado seja o nome, diante do homem, louvado seja o sábio, do homem, do profeta do Senhor, do homem que era, louvado seja o Senhor, servo verdadeiramente do Senhor. Então, meus queridos, primeira coisa que eu posso te falar nessa palavra: você quer a unção de Deus, você quer que Deus fale com você quer, às vezes, meus queridos, nós olhamos para aqueles pregadores que pregam muito, louvado seja o Senhor, porque a gente pensa que tem vida com Cristo, mas a vida não é, louvado seja o Senhor, verdadeira. Não é aquilo que Deus está. Às vezes a gente pensa que Deus está naquele negócio e Deus não está. Às vezes uma coisa simples, meus queridos, uma coisa bem simples, porque Deus, meus queridos, Ele tem um prazer. Deus, a gente se manifesta nas coisas que são simples. E muitas das vezes nós queremos a unção que está no outro, meus queridos. Mas essa unção, meu querido, ela tem um preço muito alto para se pagar. E não são todos que querem pagar o preço, meu querido. É um preço muito alto. É o preço da cruz do Calvário. Louvado se dele praia sobre rabacaço, decantaraia sebre, rabacantaramanaço. Oh, derrebe, canto, derraço, rica labacébia, oh, meu querido. O preço da unção é alto que Deus quer derramar sobre a tua vida, meus queridos. Aquele homem almejou, aquele homem andou, louvado seja o Senhor, com o profeta. Ele seguiu a voz do profeta, primeiro de Deus, e depois, louvado seja o Senhor, ele estava andando com uma pessoa que estava com o mesmo propósito com ele. Porque quando Elias abriu a boca, ele fala: dura coisa me pediste, mas se tu ver, quando eu for subir, quando ele ia partir, louvado seja o Senhor, se ele tivesse visto, ele seria agraciado por Deus. Louvado seja o Senhor. Eu contemplo como se fosse uma visão. Louvado seja o nome do Senhor, os dons gratuitos derramando sobre a cabeça de Eliseu, meus queridos. E ele veio a glória daquele homem partindo, louvado seja o nome do Senhor, sendo arrebatado. Meus queridos, nós temos que ter intimidade com Deus, porque muitos, meus queridos, muitos enganadores estão aí, meus queridos, com a pele de cordeiro, meu Pai, pregando a palavra do Senhor, mas enganando o povo de Deus. Você quer subir de nível? Você quer, louvado seja o nome do Senhor, ser usado pelo Senhor? Começa, meus queridos, a pedir, louvado seja o nome do Senhor. Peça para o Senhor, abra o seu coração, peça para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Está repreendido Satanás de inveja. Eu vejo a fúria aqui, mas está queimado pelo poder de Cristo. E eu vejo, meus queridos, que a unção, meus queridos, tem que pagar o preço alto da unção. Muitos não querem pagar, muitos querem ter vida com Cristo, vida do altar, mas não querem pagar o preço da unção. O preço é alto, meus queridos. Nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, o que Jeremias enfrentou, o que Davi, o que muitos heróis da fé enfrentaram, louvado seja o Senhor, na caminhada com Cristo. E eu creio, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que ao receber, louvado seja o nome do Senhor, esse poder, olha que vem dizer aqui mais lá na frente, ele juntou também o manto de Elias que lhe caíram e retornou e parou de pé junto à mar de Jordão. E ele, louvado seja o Senhor, tomou o manto de Elias e ele, que dele caiu, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, ela se dividiu em outro lado e Eliseu atravessou, meus queridos. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Ele pegou algo que pertencia ao profeta. Ele pegou aquela unção, a capa, que significa louvado seja o nome do Senhor, meus queridos, a unção que estava naquele homem, a forma, louvado seja o nome do Senhor, como aquele homem tinha intimidade com o Senhor, meus queridos. Nós temos que andar com pessoas que são mais sábias que nós, pessoas que tenham o mesmo propósito, pessoas que pensam igual a nós, uma pessoa que vai te empurrar pelo propósito. Meus queridos, quando você anda com porcos farelos, você come. O que Paulo dizia? Paulo já dizia assim, meus queridos, que por causa
má influência, né, corrompe os bons costumes. E a gente vê que nossa sociedade ela está fragmentada, destruída, louvado seja o nome do Senhor, por muitas das coisas, né, por causa da má influência que o maligno coloca. O mundo, meus queridos, Deus já o maligno. O mundo, meus queridos, ele não perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer, meus queridos, que essa unção, a unção que Deus quer derramar, assim como no dia de Pentecostes, Deus, ele quer batizar o povo dele com fogo, com a unção do Espírito Santo, a unção que limpa, a unção que cai por terra toda a capa velha, toda a capa de pecado, de desprezo, de vergonha. Deus quer descer, Deus ele quer manifestar sobre o povo dele uma unção. Deus ele quer lavar a igreja dele com o sangue poderoso do Cordeiro, meus queridos. Saiba que esse estágio que você está não determina, meus queridos, o que você vai ser. Deus ele já falou se Deus já falou o que você vai ser, louvado seja o Senhor. Você está debaixo de uma palavra. Quem te fez a promessa foi o Senhor, não foi o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho falado aqui que o homem de Deus, louvado seja o Senhor, ele promete, não faz nada, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele promete, ele cumpre, meus queridos. Então nós temos que confiar no Senhor, louvado seja no Senhor. Nós temos que pedir, assim como louvado seja no Senhor, aquele homem, ele almejou que estava ali naquele profeta. Ele almejou a unção. É isso que nós temos que almejar, a unção de Deus que vai dar a nossa salvação. Mas presta atenção, meus queridos, nós temos que desejar andar com pessoas que vão falar do amor de Cristo, que vai te ajudar no teu ministério, que vai te ajudar, louvado seja o Senhor, a subir um nível maior com Cristo. Mas tem pessoas, meus queridos, que ela inveja a unção que está no outro. E é isso que Deus não se agrada. Deus não dá unção para pessoas quebradas, pessoas que são prostitutas, pessoas que são mentirosas, pessoas que são falsas, pessoas que são traidoras. Deus, ele não dá a unção. Deus, ele observa o seu coração. Se é um coração limpo, você pode ter falha sim, meus queridos, você pode falar, porque o homem, ele é falho. O Senhor ama o homem, ele não ama o pecado. Então nós temos, mas Senhor, me perdoa amanhã. Não, meus queridos, Deus, ele já te perdoou. Na cruz do Calvário, mas tu não vai ficar fazendo as mesmas asneiras, as mesmas besteiras que, né, que não é, mas eu não tenho força. Não, meus queridos, nós temos que se preservar, nós temos que andar com confiança em Cristo e saber que Deus, ele tem algo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus me deu essa passagem e eu logo mais, louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus queridos, quando ele veio nessa terra, olha que ele vai falar. Isso aqui é o preço da unção, o preço, meus queridos, o preço da unção é alto. Então, tu vê muitas pessoas que são usadas pelo Senhor, pessoas que o Senhor revela, pessoas que o Senhor fala, né? Assim como José ele sonhava. José, ele tinha os seus sonhos, que era a revelação do Senhor, e muitos queriam matar. O preço da unção, meus queridos, é muito alto, é muito alto. Então, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele recebeu, quando ele foi batizado pelo poder, com a unção desce sobre Elias, sobre Eliseu, ele começa a ver a glória, a visão dele se abre e ele contempla, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, essa visão divina. E eu vou deixar uma palavra que diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Jesus, quando ele passou nessa terra, meus queridos, ele era cheio de unção, ele era cheio de poder, louvado seja o nome do Senhor, mas ele tinha uma vida, louvado seja o Senhor, voltada, ele cumpriu a promessa dele aqui, ele cumpriu o ministério dele aqui, foi feito de obediência, ele não deu ouvido para o homem, ele não deu ouvido para a mulher, ele não deu ouvido para ninguém, ele ouviu a voz do Pai, que era o Pai dele, que deu aquela missão, louvado seja o nome dele, para fazer na terra. E a palavra diz assim, olha só, a unção, meu querido. Olha que diz em Isaías 61 para complementar esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. E ele tem me enviado para tratar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade do cativo e abertura da prisão daqueles que estão encarcerados.
O que que Deus está dizendo aqui, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor, por causa da unção, meus queridos. Por causa da unção você vai ser perseguido, por causa da unção você vai ser caluniado, por causa da unção, meus queridos. Então, quando nós pedimos Senhor para o Senhor, às vezes nós olhamos para uma pessoa que é muito usada, a gente, Senhor, eu quero, nós fazemos propósito, nós queremos ser daquele jeito, mas, meus queridos, o preço é alto. Então, peça para o Senhor, faça um propósito com o Senhor, veja o que você quer, porque Deus, Ele dá, meus queridos, mas porém Ele vai te cobrar, louvado seja o Senhor, mas Deus vai fazer, meus queridos, você obter, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a unção, meus queridos, que liberta, a unção que, sabe, que cura, porque a palavra de Deus diz lá, louvado seja o Senhor no Novo Testamento, que Deus, que se você crer, você vai fazer obras maiores que Jesus. Foi isso que Jesus deu de ensinamento. Então, a unção é para você fazer a missão verdadeira, que é para curar, que é para falar do amor de Cristo, para você, louvado seja, tem pessoas que querem usar de outra forma, o Senhor não permite, por isso que o Senhor não dá para todos. Então, louvado seja o Senhor, seja como Eliseu, ande com pessoas que possam te instruir, pessoas que você já sabe, pessoas que vai te levar, vai te levantar, louvado seja o Senhor, de nível. Louvado seja o Senhor, vai te levantar com sabedoria, pessoas que vai poder, louvado seja, vai te ajudar no teu ministério, pessoas que possam, sabe, te abraçar a tua causa, porque muitos, meus queridos, têm inveja com a unção que Deus derramou sobre a vida de um, sobre a vida de outro, mas o Senhor fala que Ele distribui conforme Ele quer. Essa unção, meus queridos, você pode obter, mas você tem que ser como Eliseu, você tem que almejar, andar com pessoas, você tem que ter uma intimidade com o Senhor, você tem que abraçar o Senhor verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ler mesmo lá no Novo Testamento, louvado seja o Senhor, olha o que Jesus fez. Quantos milagres o Senhor fez por causa da unção, meus queridos. Quanto preço o Senhor pagou por causa da unção. É muito fácil querer ser usado, mas não sabe qual foi a intimidade com Jesus Cristo. Meus queridos, você tem que ter uma intimidade com o papai para receber essa unção, meus queridos. O preço é muito alto. Que seja um divisor de água essa palavra que Deus está falando para você. Que você possa se consertar, que você possa descer na casa da oleira, que você possa agarrar a chance que Deus está te dando, que você possa andar com pessoas que possa abraçar a tua causa, que possa comprar, louvado seja, que possa acreditar no teu ministério e que possa te levar para níveis maiores, para que você possa receber o poder de Cristo. Eu não estou dizendo que é o homem que vai te dar, mas é Jesus Cristo, é o Pai Celestial, porque a promessa que está lá em Joel, o Senhor fala, tem o prazer, meus queridos, de te dar o que você necessita. E eu vejo que aquela capa, meus queridos, quando cai do céu, o poder desce, a visão se abre, o coração se abre, e ele começa, se você for ver, louvado seja uma manifestação do Espírito Santo, o que Deus vai fazer na vida de Eliseu, através, louvado seja, daquela capa, daquela unção, coisas misteriosas, o mar, ele toca, louvado seja o Senhor, toca nas águas, e as águas, meu Deus, louvado seja o Senhor, ela se abre, e ele atravessa, são coisas que são mistério do Senhor, esse mistério, meu querido, é só para quem crê. Então, creia hoje, porque Deus, ele está falando para um povo que crê, que quer subir, meus queridos, lá para um papai. Deus manda te dizer hoje, meus queridos, se tu crê, tu recebe nessa unção, que essa mesma unção, meus queridos, que cura enfermo, que tira, louvado seja o Senhor, cativo da prisão, que quebra, que desata os nós, meu Pai, o cadeado, quebra, o Senhor que te entreguei, então recebe pelo poder do Espírito Santo, que Deus possa fazer coisas grandes, coisas, louvado seja o nome do Senhor, maravilhosas, grandiosas na tua vida, porque Deus é poder, Deus é misericórdia, Deus é graça. Recebe em nome de Jesus Cristo, sopra a unção, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. E é isso, meus queridos, fica com essa palavra, que Deus possa alimentar, te abraçar, pelo poder do Espírito Santo, meus queridos. Não esqueça, meu querido, de fazer um jejum de 7 dias pela sua vida, pela vida da sua família, pelo teu ministério, pelo teu trabalho. Faça um jejum verdadeiramente com o Senhor, para você te chegar perto do Pai, para que você, Pai, abrace, para que você abrace, receba esse conforto do Senhor, que Deus hoje está falando que Ele quer abraçar um povo que precisa ser abraçado, que precisa ser instruído, que precisa ser consolado.
Vamos fechar, louvado seja o meu Senhor, louvado o Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai de conta com o teu povo, meu Pai. Jesus Cristo, derrama sobre ele, meu Pai, o teu poder, a tua graça. Abre, meu Pai, o coração, meu Pai. Que tu possa abençoar o ministério, meu Pai, a família do teu povo, o casamento do teu povo, meu Pai, a empresa do teu povo, meu Pai. Que tu possa abençoar, Jesus Cristo, meu Pai, a causa do teu povo. Jesus Cristo, eu não sei o que eles estão passando, mas tu conhece, meu Pai. Quebra todos os ferrolhos, quebra todos os cadeados. Senhor, prepara para grandes coisas, meu Pai, que tu possa lavar eles com teu sangue, Jesus, que cada passo que eles vão dar, Senhor, seja consagrado para ti. Que eles possam crer, meu Pai, no poder da unção, o poder de Jesus Cristo, meu Pai, que desce, meu Pai, sobre nós. Pai, quando nós pedimos, meu Pai, Senhor amado, tu tem um prazer, Senhor, a tua palavra diz, pedir, dai-se-vos-á. Aquele que pede, saiba pedir, porque Deus é poderoso. Jesus, quebra todo mal, desfaz todo embaraço, quebra, meu Pai, todas as correntes. Deus de poder, de graça, de misericórdia, meu Pai, que tu possa abrir, quebrar, meu Pai, todas as cadeias, meu Pai, cadeia da morte, da desilusão, meu Pai, que tu possa, meu Pai, Jesus Cristo, abraçar, que tu possa levantar o teu povo, Jesus Cristo, o povo que está caído, o povo que está sedento. Muitos, Pai, estão iludidos, meu Pai, pelas coisas do mundo, meu Pai, mas eu te peço hoje aqui, pelo poder da unção, abre os olhos, meu Pai, tira as escamas dos olhos, meu Pai, abraça o teu povo de uma forma de Jesus Cristo, meu Pai, tira, Senhor amado, toda a cegueira espiritual, Deus de poder, de graça, de misericórdia, meu Pai, eu te peço, meu Pai, Senhor, olha para mim, Senhor, olha como o Senhor, a ministra da tua palavra, Jesus Cristo, unge os meus lábios, Jesus Cristo, cada vez mais para falar do teu poder, do teu amor, da tua graça que tu fizeste sobre a minha vida. Jesus Cristo, meu Pai, prepara o teu povo, Jesus Cristo, para ouvir, Senhor. Jesus Cristo, aqueles que têm, meu Pai, louvado seja o Senhor, um testemunho para contar, que eles possam, meu Pai, falar para outras pessoas, para a pessoa crer, meu Pai, o quanto tu é bom, o quanto tu é misterioso, como tu é lindo, meu Pai. Pai, derrama a unção do teu povo que acredita, meu Pai. Derrama a unção que despedaça, meu Pai. Que todos que cajaram venham a ser despedaçados, embaraço, meu Pai. Quebra as muralhas, meu Pai. Quebra, meu Pai, que tu possa consolar o teu povo de uma forma especial. Muitos no que eles estão esperando por ti, muitos, eu vejo que muitas pessoas esperam no Senhor, porque, meu Pai, eles têm colocado, Jesus Cristo, a confiança em ti, meu Pai. Aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Aqueles que confiam em ti jamais serão derrubados, meu Pai. Porque a vitória do teu povo, e eu creio que grandes coisas tu vai fazer. Jesus Cristo, muito é com pelejar pelo teu povo, Jesus Cristo, mas eu te peço, meu Pai, nesta manhã, Jesus Cristo, quebra os ferrolhos, meu Pai, quebra, meu Pai, começa a quebrar todo o mal, se deixa labarabachar e começa a quebrar, meu Pai, quebra todo o mal, se decanta, arabaia, sobre arabaxebe, meu Pai. Começa, meu Deus, querido Deus Santo, tirar a escama dos olhos, meu Pai, assim como Paulo, meu Pai. Paulo perseguia a tua igreja, Paulo, Jesus Cristo, estava, meu Pai, ali querendo sedento para matar o teu povo, assim como a mãe, meu Pai. Mas tu fizeste, meu Pai, Paulo caiu do cavalo, meu Pai, tem um encontro contigo, e ele reconheceu que tu é Deus. Pai, assim como a mãe, Jesus preparou uma forca, Jesus Cristo, meu Pai, para Mardoqueu. Jesus Cristo, meu Pai, para matar o povo, meu Pai, de Israel. Assim, Senhor amado, tu colocou aquele homem na forca, meu Pai. Quem desceu foi o inimigo, não foi o teu povo. Eu sei que tu tem um prazer, Jesus Cristo, meu Pai, de batizar o teu povo com amor, batizar o teu povo, Jesus Cristo, com a graça. Batiza com amor, com a graça do Espírito Santo, que eles possam ver coisas grandes, meu Pai. Que, Pai, que a tua palavra lá está em Jeremias, meu Pai. Desce na casa do oleiro, desce, me busca, que eu vou te mostrar coisas grandes que ainda nem tu sabe. Mostra para o teu povo as coisas que ele não sabe, meu Pai. Eu te peço em nome de Cristo, quebra os ferrolhos, meu Pai, despedaça a lança, abre as portas onde não tem, quebra os ferrolhos, abençoa teu povo. É o que eu te peço. Jesus Cristo, eu vou encerrar essa oração com o Salmo 91. Que todo olho da inveja venha cair por terra, meu Pai. Que tu venhas fazer toda obra de bruxaria, feitiçaria. Quebra, meu Pai. Vai quebrando larce, deleplaia, arcebra, sui deleplaia, cantarabaxeras. Que toda obra de bruxaria venha ser quebrada, meu Pai. Todo feitiço, meu Pai, toda amarração venha ser queimada. Vai jogando por terra, meu querido Deus Santo. Vai destruindo, meu Pai, toda obra satânica, meu Pai, contra nossas vidas, meu Pai. Deus de poder e de graça, meu Pai. Ah, Jesus, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará segura a sua verdade, escuro e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. O bico cairá ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, me refúgio, altíssima tua habitação, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
orelha, porque teus anjos darão ao teu respeito para que me guarde todo o meu caminho. Eles me sustentarão nas suas mãos para que não tropece com os pés, pera, pisarás o leão áspero, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrarei. Ele me invocará, lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Daí a abundância de ti, mostrei minha salvação. Santo Espírito de Deus, meu Pai. Fica com teu povo, Jesus Cristo, que a paz, meu Pai, que excede todo entendimento, meu Pai. Jesus Cristo possa confortá-los, meu Pai. Porque tu é o príncipe da paz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.